Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar o estudo dos sólidos agora com a pirâmide e vamos ver como é que fazemos para calcular o volume de uma pirâmide. Para isso nós partimos do que nós já vimos no estudo do cubo, do paralelepípedo e do prisma, cujas características é ter duas bases, uma superior e uma inferior, e 4, 5, 6 ou mais faces laterais. Nós vimos numa outra aula, para que eu possa calcular o volume que contém esse sólido, eu preciso imaginar uma primeira camada formada com várias caixinhas, com vários cubos, e para que eu possa identificar quantos cubos desses menores cabem nesse sólido, eu imagino contando então a quantidade de cubos que tem nessa primeira camada, vezes o número de camadas. Com isso eu consigo identificar quantos cubos menores preenchem esse sólido maior. Ou seja, ao contar as caixas que estão nessa base, eu estou calculando a área da base. Ao contar quantas camadas eu vou ter dentro desse sólido, eu estou contando a altura. Para calcular então o volume, eu vou calcular a multiplicação da área da base vezes a altura. Na pirâmide, eu tenho uma situação um pouco diferente, onde eu só tenho uma base inferior e as faces laterais, elas se juntam num vértice superior, de onde parte uma reta que desce perpendicularmente à base e que pode me dar a altura. Para calcular o volume dessa pirâmide, nós vamos demonstrar agora que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um paralelepípedo semelhante. Com isso, para calcular o volume da pirâmide, eu calculo a área da base vezes a altura, que é dado por essa reta perpendicular a partir do vértice, dividido por 3. E nós vamos fazer isso utilizando um líquido. Eu já separei aqui, mas eu vou precisar um pouco mais disso. Então eu já deixei uma jarra com mais uma quantidade de água, que eu vou depois preencher aqui. E eu vou demonstrar com isso que a quantidade de volume que tem aqui, a quantidade de água que cabe nesse paralelepípedo, é o equivalente a 3 vezes a quantidade de água que tem nessa pirâmide. Então eu vou encher primeiro essa pirâmide com uma quantia de água. Eu vou começar com essa água aqui. E vou preencher o restante. Então, eu tenho uma pirâmide totalmente cheia, vou transferir para cá, para que eu não faça mais bagunça do que eu já estou fazendo. E vou transferir essa quantia de água para esse paralelepípedo. Com isso eu já tenho 1/3 do paralelepípedo preenchido. Vamos repetir com a pirâmide. Vou preencher mais uma vez.
Vamos transferir para cá de novo. E vamos encher o paralelepípedo uma segunda vez. Com isso, em tese, se a nossa experiência está certa, eu já tenho 2/3 do paralelepípedo preenchido. Vamos para uma terceira vez. Então, tem uma terceira jarra. E nós vamos preencher o paralelepípedo. Vocês podem ver, usamos 3 pirâmides e preenchemos totalmente o volume desse paralelepípedo. Com isso, a gente está demonstrando que o volume de uma pirâmide ela é o equivalente a 1/3 do volume de um paralelepípedo. Com isso se demonstra que, para calcular o volume do paralelepípedo, aliás, o volume da pirâmide, eu uso a mesma relação, a área da base vezes a altura, só que no caso da pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3.